Eu estava lendo nesse final de semana e eu vi que no mês de julho, 25 países celebram a independência. Então, um dos países que abriu o mês com celebrações de independência foi Ruanda, que foi justamente no dia 1º, quarta-feira da semana passada. Ruanda era parte do Império Alemão. Aí, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, Ruanda foi entregue para a Bélgica. Aí a ONU organizou um referendo e Ruanda virou uma república independente em 1962. Então ela está completando 58 anos de independência. Aí 2 dias depois, dia 3, sexta-feira passada, teve a Argélia festejando a independência, também de 62, e que se tornou independente da França. Aí você salta um pouquinho, aí vamos falar da Venezuela, que tem pouco a comemorar, né? Os dias de hoje, uma coisa complicada. Eles celebraram a independência ontem, dia 5. A Venezuela assinou a independência com a Espanha no dia 5 de julho de 1811. E tem um dado curioso, que o documento original de independência, que foi assinado pelo Simão Bolívar e por um militar chamado Francisco de Miranda, sumiu. E quando você pega a lista dos independentes, tem ainda a nossa Argentina, dia 9 de julho de 1816, se liberta da coroa espanhola. Colômbia, dia 10, eu falei que são 25, então são alguns exemplos aqui. E esses processos de independência, ninguém tem dúvida, reúnem algumas das histórias mais espetaculares de cada um desses países. É um momento extraordinário de cada um desses países. Quando a gente mergulha nessas histórias, não tem como não ficar fascinado. Esquece a idade por um minuto, esquece o ano em que as coisas aconteceram. Pensa só que se um desses líderes de processos de independência fosse um parente seu, um parente vivo, sei lá, um avô, como se fosse possível ser neto de alguém que fez a independência no século XIX, mas tudo bem. Eu falei aqui de um camarada chamado Francisco de Miranda, que junto com Simão Bolívar, né, assinou a independência da Venezuela. Esse camarada, que era uma figura controversa, ele foi acusado de tudo, desvio de dinheiro público, traição. Os procuradores brasileiros iam enlouquecer com o Francisco de Miranda. Mas esquece isso. Imagina por um minuto se o Francisco de Miranda fosse seu avô. Imagina se ele resolvesse te contar as histórias que ele viveu. No caso dele, só para ficar num episódio, ele participou de algumas batalhas da Revolução Francesa e chegou a conhecer o Napoleão Bonaparte. Imagina, teu avô falando, e daí eu tava lá com o Napoleão, eu falei, pô, meu, aí não dá, né? Enfim, não faz sentido a gente procurar qual processo de independência é mais bacana ou qual processo de independência é menos bacana. Não dá para dizer que a história da independência de um país é mais gloriosa que a de outro país. Cada país alcançou a sua independência do jeito que dava, do jeito que era possível. Algumas foram mais sofridas, teve luta, teve revolução, teve sangue. Outras foram pactuadas, quase concedidas. Mas o que importa é o seguinte, no final, nasceu uma nação livre, né? Livre no sentido de que deixa de ser colônia, se liberta de um outro país. Isso não tem preço. Mas, obviamente, quando você fala em liberdade, o conceito de liberdade é mais amplo do que um documento de independência. Você virar uma nação livre é o início de um processo que só pode ser considerado, não digo completo, mas próximo do fim, quando cada habitante desse país puder dizer que é livre. Então, você deixar de ser colônia é importante, mas estender o conceito de liberdade para todos os cidadãos da ex-colônia também é. Então, pega o caso brasileiro, por um segundo só. O Brasil fica independente em 1822, mas ele só acaba com a escravidão em 1888. E mesmo com a Lei Áurea, colocando fim na escravidão, não dá para dizer que a partir daquela data a vida dos negros se transformou completamente. A gente está em 2020 e até hoje tem vários indicadores mostrando que a vida dos negros é pior que a vida dos brancos no Brasil. Então, com a independência, os desafios políticos, o que acontece, né? Os desafios políticos, os econômicos e os sociais de um país que antes entravam na conta do colonizador, camarada que, oprimia o país, vira um debate interno. Não dá mais para você culpar a coroa, né? No caso do Brasil, a coroa portuguesa, tem gente que culpa a coroa portuguesa até hoje, por tudo, né? Eu falei em 25 países celebrando a independência, e da lista, o país que tem a independência mais famosa são os Estados Unidos, né? A maioria das pessoas conhece a data da independência do seu país e sabe a data da independência dos Estados Unidos, que
que foi celebrada sábado, 4 de julho. Claro que a gente sabe disso, em parte porque os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo. Isso faz com que a gente acompanhe tudo que envolve os americanos com mais interesse. A gente acompanha a eleição americana, a gente acompanha o que fala o presidente americano, a gente acompanha o basquete americano, que é ótimo, diga-se de passagem. A gente conhece o nome das universidades americanas, que são ótimas. A gente tem correspondente nos Estados Unidos, no caso da Band News FM, o nosso Eduardo Barão. Então, por causa disso, a gente acaba sabendo mais sobre tudo e também sobre o processo de independência americana, mais do que sobre os processos de independência de outros países. Então, esse é um fator importante. Mas a gente precisa tirar o chapéu para os chamados fundadores da pátria, os fundadores da nação, porque eles influenciaram, e eles ainda influenciam, a forma de pensar liberdade e democracia. Quando você volta para 1776, não dá para dizer que os americanos, né, que os Estados Unidos teriam um futuro, como o futuro que tiveram, né, que tem. Os americanos, eles simplesmente estavam guerreando com o império mais poderoso do mundo, com um país que tinha 5 vezes a população deles, com o melhor exército do mundo, com a melhor marinha do mundo. Não era uma coisa trivial o que eles estavam fazendo. Eles foram brigar com os britânicos com um exército irregular, uma marinha minúscula, uma coisa maluca. E tinha ainda americano querendo se reconciliar com a Inglaterra. Então, parece bobagem, parece um detalhe, mas eles decidiram lá atrás, no seu processo de independência, que o presidente americano, que o número 1 da nação, sempre seria eleito. E sempre foi eleito. Nunca se ouviu falar de golpe de Estado por lá, né? Coisa que a gente conhece alguns. Não só no Brasil, mas em outros países que celebraram sua independência e que a independência foi o início de um processo tumultuado e que foi gerando tumulto e mais tumulto. Eu falei de Ruanda, vários tumultos. Para você chegar a presidente lá, você tem que vencer a eleição. Não tem outra alternativa. Claro, você tem os vice-presidentes que assumiram quando teve presidente assassinado, quando teve presidente que morreu no cargo, quando teve presidente que renunciou. Mas tirando isso, não tem essa de um camarada chegar lá e fazer a Revolução de 30, fazer 64, como nós tivemos. Não existe isso, né? Eles estão na 45ª presidência, sempre do mesmo jeito. Não muda, não muda. Lá tem uma conta estranha, porque eles têm 45, estão na 45ª presidência, mas eles têm 44 presidentes, porque um deles ocupou 2 mandatos não sucessivos, então ele entrou 2 vezes na conta. Lá no século XIX, mas não foi uma reeleição. Eles têm, quando você pega a maior parte dos países avançados, eles são parlamentaristas. Os Estados Unidos conseguiram construir uma alternativa presidencialista estável. Coisa que o Brasil está lutando para ter e está tendo de 30 anos para cá. Né? Mas o nosso presidencialismo é um presidencialismo instável. A história da nossa república é cheia de instabilidades. Lá, não. É uma alternativa presidencialista que envolve um parlamento forte, que envolve um judiciário forte, um executivo forte e um equilíbrio entre esses 3 poderes. E, embora lá eles reclamem, falam do ativismo judiciário, falam que o parlamento às vezes tenta sobrepor ao executivo, tem as mesmas discussões que tem aqui, só que você vai lá olhar e vê que é muito diferente. As coisas funcionam de um jeito organizado, né? Eles mataram o conceito de mordomia nos Estados Unidos, do Estado. Eu não estou nem falando do tamanho do Estado, o Estado americano é grande, mas o conceito de mordomia não existe. Como aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal chega com o seu carro e sai com o seu carro. Não tem esse negócio de motorista. É completamente diferente, né? E eles têm algo lá que tem muito valor. Uma coisa chamada contrato. Não tem essa de assinar uma coisa, depois sair brigando pelos tribunais, etc. Isso nasceu lá atrás. Eles acreditavam, os fundadores dos Estados Unidos, que os americanos precisavam ter o seu próprio país. Fizeram uma guerra, uma vitória, né? Tiveram uma vitória que era praticamente impossível, mas conseguiram montar um negócio. Um time de notáveis, pessoas incríveis. Você vai entrar na biografia de cada um, é muito interessante. Mas não há dúvida de que eles largaram melhor do que a gente. Ninguém tem dúvida disso. Agora, também não dá para a gente ficar fazendo comparações históricas se não tiver por objetivo olhar para estes processos que têm utilidade, no caso
eu estou me referindo especificamente ao americano, e tirar de lá lições que, se a gente não empregou antes, pode empregar agora em muitas coisas que são positivas e ignorar as coisas que são negativas. Você pega a política de saúde americana, é cada um por si e dane-se, né? Nisso a gente dá um show, com todas as ressalvas e lamentos e reclamações que a gente possa fazer do SUS. Imagina o Brasil sem SUS, no meio de uma pandemia como essa, que loucura que ia ser. Enfim, os países todos caminharam, cada qual do jeito que puderam, do jeito que conseguiram, mas tem coisas em comum que a gente tem que buscar, né? E uma das coisas que a gente tem que buscar é um país tem que ser um lugar onde vale a pena trabalhar, onde quem trabalha ganha mais do que quem não trabalha. A ideia de que você pode ser um chupim, aquele passarinho que fica se alimentando do que os outros pássaros buscam de alimentos, não dá. A ideia de que você tem gente que só está na borda pegando e raspando e pegando para si, e quando chega uma pandemia dessa, promete fazer 7 hospitais, faz 2, o dinheiro some o dinheiro do respirador, some o dinheiro de tudo, ou então as mamatas das corporações, isso não dá. Tem que ser um lugar onde vale a pena trabalhar. Abrir o balcão cedo, né? Abrir a portinha de ferro, barriga no balcão e começar a vender coisa, começar a produzir coisa, serviço, comércio, indústria. Isso tem que valer a pena. Não dá para um pequeno empresário não conseguir um empréstimo no banco. Não dá para um pequeno empresário quebrar porque ele não tem dinheiro, não tem capital de giro. Isso não existe. Você pega nos Estados Unidos, o que são as startups, pô. O camarada tem uma boa ideia, o dinheiro brota. Aqui o camarada tem uma boa ideia e o dinheiro não brota. É uma coisa muito complicada. E aí ele tem uma boa ideia, o dinheiro não brota, ele vai se virando, uma hora ele pode ser até comprado e fazer um dinheiro bacana. Mas é muito por acaso. Então tem que valer a pena trabalhar. E tem que valer a pena criar os filhos. Ou seja, educação. Saber que o seu filho, estudando, ele vai terminar melhor lá na frente do que a geração dos pais. Então é isso a gente precisa olhar, se inspirar nessas nações. No caso dos Estados Unidos, aqui tem uma aula sim, e isso tem a ver com o sentido de liberdade. Uma vez alcançada a independência, garantir para todas as pessoas uma forma de liberdade e não simplesmente bater bumbo num dia da pátria e a gente fica feliz, bacana, bandeirinhas verde e amarela. Não é esse o objetivo. O objetivo é que todos dentro de um país sejam igualmente livres.